A tripulação dos Chapéus de Palha é composta atualmente por 10 membros, incluindo o capitão. Mas você sabe me informar uma curiosidade sobre cada pirata que faz parte desse bando? Assista esse vídeo até o final para descobrir um segredo absurdo sobre cada membro dos Chapéus de Palha. Vamos começar com Nico Robin. Segundo boatos que rolam pela internet, Luffy é o irmão mais novo de Robin. Basicamente, essa teoria diz que o seu pai, o revolucionário Dragon, namorou a mãe de Robin, gerando nesse romance a arqueóloga Nico Robin. No caso, ela seria uma meia-irmã do Luffy. Luffy é bastante poderoso e Robin é incrivelmente inteligente. Os dois juntos são as maiores ameaças para o colapso do governo mundial. Ambos são considerados as duas principais ameaças, porém os dois são muito semelhantes na maneira de pensar e ambos têm um entendimento perfeito sobre como cada um pensa. Robin é o cérebro de Luffy, e Luffy é a arma de Robin. E juntos, eles podem fazer os pilares do governo mundial ruírem. E por fim, mas não muito importante, os dois têm cabelos pretos. Será que Luffy pode ser o irmão de Nico Robin? Deixe sua opinião aí nos comentários. Roronoa Zoro é o único pirata da pior geração que não comeu uma fruta do diabo. Um grupo de piratas da nova era composto por usuários muito fortes de Akuma no Mi, como por exemplo, Trafalgar Law, Eustace Kid, Barba Negra e o Luffy. Alguns podem falar que Killer também não é um usuário, mas devo lembrar que no arco de Wano ele foi forçado a comer uma fruta Smile. A teoria mais popular revela que Oda não deu uma fruta do diabo para Zoro, porque ele já era muito poderoso por si só, e dar uma fruta poderia desequilibrar a tripulação dos Chapéus de Palha, talvez até superando seu próprio capitão. Zoro foi originalmente planejado para ser parte da tripulação de Buggy. Ele seria um dos seus guarda-costas junto com Moji e Kabaji. Zoro seria o irmão mais velho da tripulação, mas Oda decidiu torná-lo o primeiro companheiro de Luffy. Uma mudança que nós agradecemos profundamente, pois ele se tornou o vice-capitão desta tripulação. Na tripulação dos Chapéus de Palha, há um claro equilíbrio entre usuários e não usuários de frutas, o que resulta em uma tripulação bastante equilibrada. No entanto, na comunidade de One Piece, sempre surgem hipóteses sobre quais seriam as frutas ideais para cada um dos não-usuários. Para resolver este dilema em uma revista de perguntas e respostas, Oda foi perguntado qual fruta do diabo ele daria a Zoro, e ele afirmou que Zoro comeria a fruta do dragão, a mesma fruta Zoan mitológica que Kaido comeu. Oda acrescentou que preferiria que uma de suas espadas consumisse a fruta em vez de Zoro. Se isso acontecesse, a espada de Zoro poderia se tornar um dragão, uma das mais fortes espadas do mundo. Ao longo da série, Zoro utilizou 12 espadas diferentes, trocando, perdendo e adquirindo muitas delas. Muitas de suas espadas são consideradas de alta qualidade, o que facilita e ajuda no combate. A preguiça é o pecado capital de Zoro. Quantas vezes o vimos dormindo ou tentando dormir? Ainda assim, ele não é o membro que mais dorme na tripulação. Lembra quando Zoro estava prestes a ser transformado em uma estátua de cera em Little Garden? Naquela cena, ele posou da melhor maneira possível, caso se tornasse uma estátua. Bem, este desejo se realizou na vida real, já que no Japão existe uma estátua de Zoro em uma posição semelhante à que ele desejava. Zoro é um dos únicos 2 personagens que cortou a cabeça de um dragão em toda a história. A outra pessoa foi o samurai Ryuma, ambos usando a mesma técnica de decapitação de dragões. Desde o início, Zoro deveria ter a maior recompensa de todo o East Blue, com um valor de 60 milhões de berries por sua cabeça. De fato, a teoria mais popular sobre Zoro relata que ele foi nerfado no começo do anime para não se destacar mais do que Luffy. Afinal, desde o início, ele era o mais forte de todo esse mar. Apesar das feridas como a cicatriz feita por Mihawk, ele conseguiu derrotar Hachi. E pouco depois, quando Arlong viu sua enorme cicatriz no peito, percebeu o quão poderoso Zoro realmente era. Depois de 20 anos da batalha entre Kaido e Kozuki Oden, Zoro foi o primeiro personagem a conseguir ferir o Yonkou, atravessando sua pele dura com sua espada Ema. Nesta parte de Wano, foi demonstrado o quão poderoso Zoro é. Zoro é o único membro junto com Nico Robin que matou outro personagem durante a história. No entanto, dos 4 personagens mortos por Zoro,
Apenas 2 eram humanos, enquanto os outros 2 eram animais. E para aqueles que estão esperando que eu mencione a curiosidade de que Zoro é preconceituoso porque só luta com personagens negros, isso não é uma curiosidade. Eu não acredito que Zoro escolha seus inimigos baseado na cor de suas peles. Santoryu Yakuhachi Pongoho! A nuvem ferro foi repelida! Agora vamos às curiosidades da navegadora Nami. Ela é a única pessoa que pode ferir Luffy, apesar de não ser uma usuária de hack do armamento. E segundo palavras do próprio Oda, ela é capaz de atingir diretamente a alma de Luffy. A teoria mais popular sugere que isso se deve ao fato de Nami ser, na verdade, uma usuária do hack do Conquistador, embora até o momento ela só tenha demonstrado isso com Luffy. Nami é a única integrante dos Chapéus de Palha que foi sequestrada 2 vezes. Uma vez de forma canônica durante o arco de Thriller Bark e a outra no filme One Piece Strong World. Nami foi a única do bando que convidou uma pessoa para entrar no bando antes de Luffy. Afinal, foi Nami que chamou Chopper para se juntar à tripulação. Isso a torna o único membro dos Chapéus de Palha a tomar esse tipo de decisão sem consultar o capitão. Porém, depois da batalha, obviamente Luffy também convidou nossa rena favorita a entrar no bando. Por último, sabemos que Nami continuamente aumenta a dívida que os Chapéus de Palha têm com ela, garantindo assim que nunca consigam pagar. Você quer um empréstimo? Eu te empresto, mas eu cobro 300% de juros, tá bom? Não acredito que eu vou ter que pedir dinheiro pra aquela mulher! Agora vamos para o atirador Usopp. Até o momento ele é o primeiro membro da tripulação junto com Sanji, o qual conhecemos seus 2 pais. Como resultado, é o único da tripulação que tem um parente no bando de um Yonkou. Oda confirmou que ele é o 6º pirata mais rápido da tripulação, e que seu nariz é um pouco mais comprido que o de Kaku. Usopp também é o único membro da tripulação que apareceu em 2 cartazes de recompensa que não eram os seus, aparecendo no primeiro cartaz de Luffy e em seguida na recompensa de Zoro. Além do mais, neste último cartaz, ele aparece imitando Crocodile. Se retirarmos as 2 últimas letras da palavra Usopp, temos o termo japonês que significa mentira, algo que se encaixa perfeitamente com o personagem. Desde a primeira aparição de Sogeking, todos que conheciam Usopp imediatamente perceberam que era realmente ele, exceto 2 pessoas, Luffy e Chopper. Usopp é um dos personagens cuja primeira recompensa possui um dos valores mais altos. Sua recompensa foi de 200 milhões de berries. Na verdade, a primeira recompensa foi de 30 milhões, mas foi para Sogeking e não para Usopp. 30 milhões de beris? 30 milhões de beris, rapá! Ih, olha só, eu tô famoso também! São minhas costas bem ali! Como é que é? Agora vamos falar do Perna Negra Sanji. Apesar de ser o cozinheiro da tripulação, é o membro do bando que até agora menos apareceu comendo. Segundo Oda, Sanji suporta o fogo do Diable Jambe porque sempre esteve em contato com os fogos da cozinha, algo que um humano normal não poderia suportar. No entanto, na verdade, isso se deve às suas modificações genéticas da Germa 66. Na época em que Oda nos disse isso, ainda não sabíamos nada sobre sua linhagem. Sanji é o único membro da tripulação que, apesar de ser um pirata, nunca foi preso em uma jaula. No entanto, lembramos que ele esteve preso quando era criança. O erro na foto de sua primeira recompensa se deve ao fato do fotógrafo não ter retirado a tampa da câmera no momento da foto. Mas esse não foi o único erro do fotógrafo, pois ele teve muitos outros problemas para tirar a foto corretamente. Primeiro erro, ele não atirou porque Sanji estava completamente deformado pelos poderes de Califa. Depois o fotógrafo tentou novamente, mas desta vez Sanji estava em uma posição pouco favorável, pois foi quando Califa o chutou nas partes baixas. A única solução foi desenhar seu rosto no cartaz. Por último, Sanji é o único membro da tripulação que toma banho todos os dias. Cala a boca! Olha o meu cartaz, é um desenho lixo! Mas pegar essa recompensa assim de cara é legal. E desde quando essa porcaria se parece comigo? Se não é ele, irmão Shemi. E por último, nosso capitão Monkey D. Luffy. Muitas pessoas não sabem que Luffy atualmente já não é o capitão pirata mais jovem de One Piece. Esse título agora pertence a Jewelry Bonnie. No entanto, Luffy é atualmente o membro mais jovem a se tornar um Yonkou, algo que podemos ver tanto no mangá quanto no anime. Ele é o único Yonkou que interagiu com todos os outros,
embora também seja o único que nunca interagiu com Gold Roger. Suponho que a primeira interação de Roger com Luffy será para contar que seu chapéu de palha é do antigo rei dos piratas. Desde que Luffy partiu para o mar até começar a treinar com Rayleigh, se passaram 4 meses, algo que com certeza surpreende muitos. Sobre esse treinamento, Oda confirmou que quando Luffy usou conscientemente o hack do Conquistador na Ilha dos Homens-Peixes, Shanks ou Rayleigh também poderiam ter acabado com todos eles de uma vez. Durante um arco filler de One Piece, o anime inventou um capítulo em que Zoro e Luffy lutavam entre si, algo que nunca aconteceu no mangá. Zoro usou um ataque chamado Onigiri, criando uma cicatriz no peito de Luffy, a mesma ferida que mais tarde a Kainu fez em Marineford. Portanto, a verdadeira cicatriz de Luffy foi feita na Guerra dos Melhores. A que o anime inventou não faz parte da história oficial. Eustace Kid tinha uma recompensa mais alta que a de Luffy. Mas isso tem uma explicação simples que não está relacionada com o poder de cada um. Naquela época, Luffy já tinha derrotado Rob Lucci e causado uma destruição em Enies Lobby, desafiando o governo mundial. Porém, Eustace Kid tinha uma recompensa de 15 milhões de berries mais alta que a de Luffy, o que confundiu muitas pessoas. A verdade é que a recompensa não está necessariamente relacionada com a força do pirata, mas sim com os eventos que esse pirata esteve envolvida. No caso de Kid, sua recompensa era tão alta porque ele tinha atacado inocentes várias vezes, algo que Luffy nunca fez. Provavelmente naquela época, Luffy já era mais poderoso que Eustace Kid, embora não possamos confirmar isso de forma definitiva. Luffy é possivelmente um gênio reencarnado no corpo de um tolo, pois quando se trata de batalhas, ele se transforma completamente. E vimos vários exemplos disso. Quando Luffy enfrentou o Crocodile pela 3ª vez, ele percebeu que se transformar em água o deixava muito lento, então decidiu ferir seus próprios punhos para poder atacá-lo com seu sangue sem perder mobilidade. Ele resolveu o problema da falta de hack usando o cérebro, algo que ele raramente usa. Outro momento foi depois de sua derrota contra Aokiji, quando ele pensou nas suas formas de 2ª e 3ª marcha. Tudo isso aconteceu em poucos dias a caminho de Enies Lobby, e como vocês sabem, para desenvolver essas marchas, exige um grande QI. Por exemplo, o Gear Second acelera o fluxo sanguíneo do corpo para se tornar alguém mais rápido e forte. Luffy, na batalha de Onigashima, em seu confronto com Kaido, ele ensinou a si mesmo a usar o hack do Conquistador Avançado só porque viu Kaido usar esse poder contra ele. Em resumo, Luffy é um gênio em batalhas, mas apenas em batalhas. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Um abraço e até a próxima!